30. Investiguem Imperatriz capítulo 203, copiando as pedras estranhas. Autor, Sopa de Ginseng e Galo. Esse capítulo veio de novelfire.net. Não se esqueça de conferir o site. Ao meio-dia, uma garoa fina começou a cair. Ao redor da pedra mística, a paisagem permanecia inalterada, cachoeiras caindo em nascentes cristalinas, agora acompanhadas por grama verdejante, o canto melodioso dos pássaros em um lago tranquilo refletindo a luz do luar. Havia também uma nova adição, uma caverna. Cada vez que alguém obtinha a iluminação da pedra mística, a essência persistente de seus insights se manifestava como fenômenos maravilhosos. Após a iluminação de Limu, uma cavidade apareceu na face do penhasco atrás da cachoeira. Ela realmente se parece com a caverna da cortina de água. Circulando a pedra mística, ele entrou pela entrada da caverna. Uma leve sensação de familiaridade surgiu no coração de Limu, talvez porque ele lembrava a caverna que ele cavou perto do pavilhão da água do outono, ou talvez simplesmente combinasse com sua imaginação sobre o local de nascimento de certo lendário rei macaco. Sentado de pernas cruzadas dentro da caverna, ele mergulhou sua consciência na semente do mundo. 1. Dentro da semente do mundo, o martelo primordial quebrador de estrelas tremia levemente. O espírito martelo ainda queria quebrar algo. Seja bom. A pedra só pode cair de um jeito por enquanto. Quando a pedra puder ficar de qualquer jeito, com certeza vou deixar você martelar de novo. Limu tranquilizou sinceramente. Percebendo sua sinceridade, o espírito do martelo cedeu e foi obedientemente brincar com a espada do céu escarlate. Tirando os 4 tesouros do estudo e uma coleção de tesouros raros para repor sua energia espiritual, Limu respirou fundo. Da última vez, mal consegui copiar 1/10 da pedra mística. Agora, abri 2 aberturas na minha observação do divino, aumentando muito minha energia espiritual e clareza mental. Ele engoliu uma pílula enxuta de 5 marcas. Espalhando o engobe de jade da veia azul sobre uma pedra plana, Limu despejou sua energia espiritual na ponta do pincel e começou a pintar com traços focados. Para pintar uma pedra, não é preciso apenas representar uma pedra. É preciso pintar os incontáveis anos de vento e chuva que ele suportou. As incontáveis bestas e pássaros que passaram ao seu lado, os ciclos intermináveis de nasceres do sol e luas que testemunhou. E talvez até os golpes de um martelo. O pincel de Limu dançava como um dragão. Se até o menor traço estivesse errado, ele descartava o papel e começava de novo. Assim como estava profundamente absorvido em sua pintura, um passo ficou do lado de fora da caverna da cortina d'água. Limu levantou o olhar. Lá estava uma mulher de corte bobe, vestida com as vestes mais simples de discípula da cidade da espada de Enjiun, o rosto emoldurado por um par de óculos redondos de cristal. Devido aos vários fenômenos formados pela essência da pedra mística, ela parecia não perceber que uma caverna, e uma pessoa, haviam aparecido atrás da cachoeira. Sentou-se com facilidade e começou a contemplar seriamente a pedra mística. Discípulo do Senhor Shu? O Senhor Shu era o corpo do Dharma do jovem de cabelos brancos. Quando Limu chegou mais cedo, o Senhor Shu mencionou seu discípulo, também a irmã mais velha da cidade da espada em Jin. Muitas das técnicas marciais renomadas da cidade foram derivadas de seus conhecimentos. Além de estudar a pedra mística e praticar esgrima, raramente saía. Sinto o cheiro de um recluso obcecado por tecnologia. Limu deu de ombros e voltou ao trabalho. Os dois coexistiam sem perturbação. Mais meia hora se passou. Olhando para a pintura à sua frente, agora com 80% de semelhança com a pedra mística lá fora, Limu balançou a cabeça. Isso é o melhor que consigo fazer hoje. Parece que minha energia espiritual atual e habilidades de pintura ainda não são suficientes para capturar sua verdadeira forma. Limu não se desanimou. O irmão Senior Ouyang dedicou mais de uma década à arte da pintura e só conseguiu capturar a verdadeira forma algumas vezes. Seu progresso já era notável. Se continuasse, o sucesso viria, e não estaria tão longe disso. A palestra do bloco de gelo deve acabar em breve. Olhando para o céu, Limu se levantou para sair. Mas assim que chegou à entrada da caverna, a mulher de óculos redondos agora estava com o rosto pálido, murmurando algo baixinho. Ativar, olho celestial do destino, nome, Weizoliu, idade, 26, constituição, corpo da espada das 8 direções, reino, observação do divino, 7 aberturas, destino, roxo, avaliação. Após décadas estudando a pedra mística marcada pela espada,
Ela reverenciava as marcas da espada como relíquias divinas. Ela acreditava que todas as suas artes marciais vinham deles e aspirava um dia superar o legado deles. Eventos recentes. Após sair do reclusão, ela voltou para estudar a pedra mística, apenas para descobrir que as marcas da espada desapareceram. Limo. Será que os anciãos da Cidade da Espada não haviam afirmado que a pedra ainda poderia ser estudada sem as marcas da espada? As marcas não eram principalmente simbólicas. Mais jovem. Irmão? Weizhou finalmente percebeu Limo e perguntou: Você notou algo diferente na pedra mística hoje? Bem, um pouco. Lima sentiu. Weizhou de repente pareceu se lembrar de algo. Agora eu me lembro. Meu mestre mencionou uma garota com talento incomparável para espada que, enquanto estudava a pedra, a fez virar. Você já conheceu, irmão mais novo? Após uma pausa, Limo respondeu: Nós. Falado algumas vezes. Ouvi dizer que ela está dando palestra na piscina da espada agora. Vou visitá-la quando tiver tempo. Enquanto falava, um interesse aguçado brilhou nos olhos de Weizhou. As palestras dela são realmente excepcionais. Então você já os frequentou, irmãozinho? Sim. Frequentemente. Com o talento dela, me pergunto qual de nós deixará suas marcas de espada na pedra mística primeiro. Weizhou suspirou. Duvidava que seu talento superasse o da garota, mas depois de estudar a pedra marcada pela espada por mais de uma década, tinha a experiência ao seu lado. Ainda havia uma chance. Enquanto falava, ela se aproximou e virou a pedra casualmente. Espera, plop. A pedra virou. Esperar o quê? Weizhou piscou. Então, ao baixar o olhar, a luz em seus olhos congelou. As marcas da espada. Se foi. Suas pupilas se apagaram, como se sua alma tivesse fugido. Limo bateu a mão na testa. Ele não esperava que Weizhou jogasse a pedra. Quando ele tentou impedi-la, já era tarde demais. Weizhou agora estava parada como uma casca vazia, todo o seu ser descolorido. Isso é um martelo. Ao olhar mais de perto, suas pupilas tremiam violentamente. Se nenhum de nós estiver enganado. Sim. Enquanto falava, Limo notou uma mudança no status de Weizhou dentro do olho celestial do destino. Eventos recentes. Descobri que as marcas da espada foram substituídas por um martelo. Seu coração Dao está abalado, à beira do colapso. Perto dali, Weizhou desmaiou no chão, seu corpo irradiando energia afiada de espada que cavava cortes profundos ao redor. Não foi deliberado, apenas vazamento descontrolado. Ela tentou desesperadamente se acalmar, mas era impossível. O objeto de sua busca de vida toda havia desaparecido. E foi substituído por um martelo. Então, o que isso fazia de tudo o que ela aprendeu com isso? Mas então, um brilho suave e prateado iluminou de repente sua mente caótica. Seu foco disperso se aguçou instantaneamente. Seu olhar se focou novamente, e ela viu o irmão mais novo de antes, uma silhueta tênue iluminada pela lua cintilando atrás dele. Carregava uma energia serena e reconfortante, como mãos invisíveis alisando a turbulência em seu coração. Após abrir sua segunda abertura em observação do divino, a energia espiritual de Limo adquiriu a capacidade de pacificar emoções negativas. Ao mesmo tempo, uma notificação tocou. Parabéns, anfitrião. Você investiu com sucesso em Weizhou, prevenindo danos ao seu coração Dao, recompensa de investimento, 30 anos de conhecimento marcial. No entanto, quando sua mente clareou, Weizhou cerrou os dentes e exigiu: Quem fez isso? Irmão mais novo, você assistiu à cúpula de artes marciais. Você conseguiu algum insight? Investing em Imperatriz capítulo 204, deve ser eu. Deixar tais marcas na pedra da cicatriz da espada, que absurdo. Weizhou cerrou os punhos, tremendo de fúria. Limo pigarreou levemente. É possível. Não foi de propósito. Talvez ele apenas tenha ganhado algum insight enquanto estudava e tenha deixado sua marca sem querer. Weizhou congelou com suas palavras, seus lábios se entreabrindo brevemente antes de apertá-los e abaixar a cabeça. Ela estudava a pedra mística desde a infância, mas não conseguia sequer arranhar sua superfície. Mas aquela pessoa, em sua primeira tentativa, remodelou a pedra à sua vontade. A distância entre eles era nada menos que desesperar. Por um momento, seus olhos ficaram vidrados de descrença. Aquela cicatriz da espada era como a vontade do próprio céu, como ela podia ceder tão facilmente. Ai! Percebendo que ela estava à beira de outro colapso,
Limo falou com sinceridade. Irmã Senhor Wei, seu talento para a esgrima é extraordinário. Um dia, você vai compreender uma técnica de espada ainda melhor. Você não vai conseguir restaurar a pedra então? A combinação de sua influência espiritual reconfortante e palavras gentis fez maravilhas. Certo. Só preciso trabalhar mais. Wei Zhou assentiu firmemente. Obrigado pelo lembrete, irmão Júnior. Se algum dia você tiver dificuldade com técnicas de espada, fique à vontade para me perguntar. Ajudar os outros é sua própria recompensa, não precisa agradecer. Limo piscou calmamente. Wei Zhou suspirou. Esse cara é praticamente um monstro. De que forma? De todas as formas imagináveis. Esqueça seu talento, que em sã consciência pratica com martelos. Ela resmungou indignada. Limo ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder com simpatia compartilhada. Se tivesse escolha, quem voluntariamente? Embora usuários de martelo não sejam necessariamente pessoas ruins. Wei Zhou franziu a testa. Irmão mais novo, por que você está se identificando com ele? Vocês se conhecem. Para ser franco, ele e eu somos inimigos jurados. Justo. Você definitivamente não tem isso. Aura sobre você. Ela sentiu. A menção aos martelos evocava a imagem de um bruto enorme e feroz capaz de devorar 3 crianças de uma vez só. Esse irmão mais novo, com seu jeito refinado e gentil, claramente não se associaria a uma pessoa assim. Além disso, ele acabara de ajudá-la. Ele parecia um sujeito decente. Descendo da Torre da Espada, ele não retornou à cidade de Yunzhou. Hoje, o bloco de gelo estava dando palestras na Piscina da Espada. A Piscina da Espada, onde a cidade da Espada em Jian guardava suas lâminas, era semelhante à Caverna da Borda Divina, uma vasta praça aberta. No centro havia um lago cristalino, cujas águas seguravam inúmeras espadas de todos os tipos. A área agora estava lotada, ombro a ombro, com multidões em 3 camadas de profundidade. Não é à toa que Ying Bing foi escolhido como o prodígio da espada desta geração. Seus insights superam até mesmo os ensinamentos do meu mestre do reino exterior. Se ao menos ela fosse uma discípula da nossa cidade da espada. Se fosse esse o caso, nossa irmã mais velha poderia logo ser destronada. Pena que perdemos a palestra do jovem herói Li. Com seu potencial de imortal da espada, sua perspectiva deve ser extraordinária. Em meio ao silêncio atento, discussões sussurradas surgiam ocasionalmente. Vendo a multidão e percebendo que a palestra estava quase acabando, Limo decidiu não se espremer para ele. Depois de demorar um pouco, seu olhar se perdeu. Lá, não muito longe, uma pequena figura com uma cesta de bambu nas costas cutucava o chão com um galho de pêssego. Com um movimento habilidoso, um fragmento de espada quebrado atingiu sua cesta. O ar úmido grudava em seu pescoço, mechas de cabelo grudadas na pele, mas ela trabalhava com entusiasmo contínuo. Xulong, por que você não está na Piscina da Espada? Notando as covinhas que apareceram ao sorrir, Limo se aproximou. Eu já ouvi. Sério? A palestra da irmã Bing. Soava muito com o do professor. Será que a irmã Bing também recebeu orientação do professor? Jiang Xulong inclinou a cabeça, perplexa. Não necessariamente. Os princípios da esgrima frequentemente convergem. Suas semelhanças podem vir de entendimento compartilhado. MHM. Faz sentido. A pequena princesa achava a lógica de Limo impecável. Observando-a desenterrar mais uma espada quebrada com precisão impressionante, Limo perguntou curioso. Xulong, como você sabe onde isso está enterrado? Por quê? Eu consigo ouvi-los. E tem muitos mais. Com tempo de sobra, Limo se juntou feliz a ela na coleta de tesouros. Se não fosse pelo fato de estarem coletando lâminas quebradas, a cena poderia parecer um passeio de primavera, coletando verduras silvestres ou cogumelos. Logo, sua cesta estava quase cheia. Por que são só espadas? Estranho. Limo percebeu que o solo ali era sistematicamente compactado apenas com armas quebradas. Claro que é estranho. Uma voz familiar interrompeu, o tom forçado para conter a irritação. HM. Olhando para cima, Limo viu o ancião Zen lançando um olhar fulminante para eles. Essas espadas estão enterradas na Piscina das Espadas há anos. Nunca pensei que você ia desenterrar todos eles. Anos? O interesse de Limo despertou. Se elas permaneceram escondidas tanto tempo, essas lâminas devem ser notáveis. Sem a forma inata de embrião de espada de Jiang Xulong, provavelmente teriam permanecido desconhecidas.
foram colocados como teste para discípulos talentosos. A expressão do ancião Zhang escureceu ainda mais, de fato. Organizei-os em uma formação esotérica para nutrir seu espírito. Agora você arrancou tudo. Limo. Ele estava prestes a explicar a Jiang Shulong que aquilo não era lixo abandonado e precisavam ser enterrados novamente, mas a garota abaixou a cabeça, seu corpo magro ofuscado pela cesta sobrecarregada. Com uma voz minúscula, ela murmurou, mas... essas espadas. Eles estão chorando. Tosse. Ancião Zen. E agora? Sua seita. Adotar um método alternativo para o cultivo da espada. Usar lâminas danificadas a custo-benefício. Quem vai cobrir as despesas? E você? Naturalmente, vou. Parabéns, anfitrião. Você investiu com sucesso em um conjunto de nutrição de espadas de pedra de ouro. Retorno do investimento. 100 anos de instintos marciais. Trocar riqueza por iluminação era um verdadeiro negócio. O jovem Li precisava de uma enorme quantidade de sabedoria marcial. Ainda tinha mais 4 pílulas profundas para condensar. Em outras palavras, ele precisava dominar 4 técnicas adicionais de cultivo, levá-las ao reino da pílula profunda e integrá-las como estrelas em sua escritura da pílula estelar celestial de Ezou. Nesse estágio, nenhuma quantidade de instinto era excessiva. Assim, o ancião Zeng aumentou a energia espiritual da piscina da espada, Jiang Shulong garantiu sua suada tralha conquistada, e Limo adquiriu uma compreensão inestimável. Uma vitória tripla. 3 dias depois, os anciãos a caminho ainda não haviam chegado. Mas o mais recente Hidden Dragon Ranking estava prestes a ser lançado. O jovem Li havia deixado de dormir na noite anterior, dedicando-se a decifrar a arte devoradora de metal dos 8 tesouros. Com materiais raros e sua experiência prévia no reino da pílula profunda, o progresso foi tranquilo. Ainda assim, condensar outro comprimido permanecia fora de alcance. Nesse ritmo, provavelmente vai levar 2 meses para reunir as 7 estrelas. Logo, os membros da seita Qinjuan estavam todos reunidos. Os anciãos devem chegar em breve. Será que eles vão chegar a tempo de ver o ranking imediatamente? Shen Fei sorriu. Vamos sair também. Era raro discípulos da seita Qinjuan entrarem na lista. Mas desta vez, 2 estavam praticamente garantidos. Apenas suas classificações exatas permaneciam incertas. Com esse pensamento, seu olhar se voltou para uma figura próxima. Lá, um jovem e uma jovem mulher tinham acabado de sair juntos do pátio. Atrás deles seguia a garotinha com um pano nos olhos. Por um momento, Shen Fei sentiu uma sensação estranha. Em poucos dias, suas auras tinha ficado mais forte. Investing em Imperatriz capítulo 205, vendo os resultados no portão Longmen. Na verdade, a pequena Li não gostava muito de andar de carruagem dentro da cidade. Mas, como todos sabiam, o $2 e o bloco de gelo não eram mais apenas famosos. Jogar um tijolo aleatoriamente na cidade provavelmente atingiria vários transeuntes que tinham lido A Imperatriz Tirânica Cai para mim. Não havia chance de ser conhecido apenas pelo nome sem reconhecimento. No dia em que a classificação do dragão oculto foi revelada, provavelmente seria ainda mais animada do que a cúpula de artes marciais. Ser reconhecido traria problemas. A carruagem se movia levemente. O vento da rua Peixe-Dragão trazia o barulho para fora, enquanto a luz do sol entrava no compartimento. Limo olhou para cima e viu as pernas esguias de Ying Bing elegantemente dobradas para o lado. De repente, aqueles olhos de fênix se estreitaram levemente. Smack! A boneca de cabeça grande bateu um mosquito na mesa. As delicadas sobrancelhas de Ying Bing se franziram enquanto ela pegava casualmente um pano e começava a esfregar a testa da boneca, produzindo um som agudo e áspero. Só quando brilhou impecável um lampejo de satisfação cruzou seus olhos. Limo. Temos certeza que essa boneca não está relacionada à bruxaria ou maldições? Porque minha testa está estranhamente fria. Ali perto, a princesa pequena Jean também polia meticulosamente uma espada quebrada que havia pegado 3 dias antes, com o rosto sério. Você não planejava vendê-lo para sucata? Limo riu e perguntou distraidamente, se você está vendendo, por que se dar ao trabalho de limpar tão bem? E essas? Não estão à venda. Eles não estão. Não sucata. Jiang Shulong balançou a cabeça, então piscou. Além disso, eles ainda estão. Viva. Hã? Limo congelou. Nos últimos dias, ele realmente vinha recebendo notificações do sistema, feedback dos instintos marciais da princesa pequena Jiang,
como: parabéns, apresentador. Você investiu com sucesso em Jiang Shulong, ajudando a compreender uma técnica de espada e nutrindo o crescimento do seu osso da espada de grama selvagem. Então, foi assim que aconteceu? Ela ganhou técnicas de espada de lâminas quebradas e descartadas. Limo bateu na espada do céu vermelho. Você é uma verdadeira arma mística, intacta e tudo. Por que você não consegue melhorar seu nível? De repente, outro pensamento o atingiu. Ei, bloco de gelo. Ying Bing levantou o olhar. HM. Durante suas aulas ultimamente, você não encontrou nenhum desafio? Como o quê? Limo insistiu. Muitos discípulos da cidade da espada voadora das nuvens praticam diferentes artes da espada. E se perguntarem sobre técnicas que você nunca conheceu? Que diferença faz se eu já pratiquei técnicas de espada abaixo do nível divino? Limo entendeu. Ela quis dizer que poderia aprender na hora. Aqueles lindos olhos de Fênix estavam confusos, como se questionassem por que ele faria algo tão óbvio, dizendo silenciosamente: você não pode fazer o mesmo. Diante da serena confusão em seu rosto de jade e da inocência vazia no outro par de olhos cinza-brancos, a pequena ali ficou em silêncio. Se a espada do céu vermelho pudesse falar, provavelmente estaria batendo na mesa agora. Li, diga alguma coisa. Logo, a carruagem de $2 chegou ao final da rua Peixe-Dragão, de frente para as águas cintilantes do lago Dragongat. Cada grande cidade em nível provincial abrigava um portão do dragão para anunciar o ranking do dragão oculto. Ao longe, erguia-se um portão do dragão imponente, com 6 ou 7 andares de altura, branco e imaculado intricadamente esculpido com uma caligrafia arcaica de selos, como se fosse feita de jade branco. Limo e seus colegas discípulos da seita Qinjuan desembarcaram e escolheram um local ideal para observar em uma taverna próxima. Proprietário, este lugar está vazio. Com certeza não está lotado. Minhas desculpas, jovem mestre. Um hóspede rico do domínio do deserto oriental reservou todo o local. O estalajadeiro juntou as mãos em sinal de desculpas. Nos negócios, a integridade vem em primeiro lugar. Limo refletiu brevemente. Esta taverna está à venda. Seu estoque de sistemas ainda continha 4 montanhas douradas, originalmente 5, mas uma havia sido gasta em investimentos 3 dias antes. E quanto às notas de prata? Muitos para contar. Peculiaridades preciosas eram outra história, o valor exato deles era um mistério. Um baú caiu no chão. Este estabelecimento fica em um terreno de primeira qualidade, que vale seu peso em ouro. Só a construção custou 300 mil taéis de prata. Jovem mestre, certamente você não pode, isso não é prata. Um baú de ouro. Isso pode ser suficiente. Notas de prata. Tum, 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 os joelhos do estalajadeiro e do garçom cederam. Por que 3 bacas? Limo. Irmão mais velho Yang, estamos do mesmo lado. No salão de banquetes ao ar livre no último andar, o grupo de $2 se instalou. Limo sentava-se ladeado pelo bloco de gelo e pela princesa pequena Jiang, com o portão do dragão bem à frente, o ponto VIP definitivo. Que espetáculo, comentou Limo, olhando para o mar de pessoas abaixo. Naturalmente, a classificação do dragão oculto é muito mais acessível ao povo comum do que a classificação do céu, da terra ou dos mortais. Está entre as listas mais aguardadas. Os olhos de Ying Bing refletiam o portão do dragão. Nesta vida, cheguei ao ranking muito antes. Limo tomou um gole de chá e entregou uma maçã para a princesa pequena Jiang. Faz sentido. Especialistas do 8º reino eram praticamente míticos, raramente vistos. Fossem os portadores profundos do 7º reino do ranking celestial ou os praticantes do 5º reino do cenário externo do ranking mortal, tudo parecia inalcançável para artistas marciais comuns. A classificação do dragão oculto, no entanto, apresentava cultivadores de instinto do 4º reino, pelo menos dentro do reino do possível. Espera, entre. Também a classificação das 100 flores e a classificação das armas divinas, o garçom acrescentou, sorrindo de forma submissa. Jovens mestres e senhoras irradiam uma aura extraordinária. Sem dúvida, alguns prodígios do dragão oculto vão surgir entre vocês. Classificação do dragão oculto. Limo observava a multidão agitada abaixo, tomada por uma sensação de realidade. Posso fazer a lista. Pela força bruta, sem dúvida, e provavelmente perto do topo. Apesar de ser um cultivador de instinto de segunda abertura, possuía recursos inimagináveis para seu reino.
Ainda assim, ele se lembrava vividamente das memórias da amnésia fetal de sua vida passada. Naquela época, eu era apenas um excluído social comum, aparência mediana, notas médias, salário médio após a formatura. Às vezes alegando que fiquei solteiro por princípio, quando na verdade ninguém nunca olhou para mim. Agora, o nome dele pode ser conhecido em todo o país? Difícil de entender. Por outro lado, talvez não. Será que essa classificação do dragão oculto é confiável? Lima afastou os pensamentos. 90% de precisão. A seita Yantian existe há muito mais tempo do que até mesmo as dinastias Grande Yu ou Grande Shang. A voz de Ying Bing era suave. Ela sabia que a adivinhação não era mera superstição justamente por causa das várias classificações da seita Yantiana. Até mesmo avaliações sobre ela eram assustadoramente precisas. Então vou esperar para ver. Lima sorriu, embora por dentro incerto. Nem mesmo o olho do destino celestial conseguiu discernir meu destino. A seita Yantiana talvez não se saía melhor. A precisão não era garantida. E Ying Bing se lembrou da mulher que leu a sorte de Limo 3 dias antes. Ela reconheceu, Tian Miao, a atual discípula errante da seita Yantian. Se Tian Miao veio pessoalmente adivinhar seu destino, talvez houvesse algum mérito nisso. 4 dias. Em 4 dias, o sistema emitiria suas próprias classificações. Será que a classificação do dragão oculto pode se alinhar de alguma forma com a avaliação do sistema? Ying Bing desviou o olhar dele, voltando-se para o portão do dragão. Bang! Nesse momento, o garçom de antes entrou de repente. O garçom parecia miserável ao dizer: "Jovem herói, os hóspedes que reservaram o lugar mais cedo chegaram e estão insistindo em discutir com o dono do restaurante. Então deixe-os ir procurar o dono." "Mas agora, você é o dono." "Ah, tudo bem então. Devolva o dinheiro deles e dê um bom lugar para eles." Lima ainda falava quando passos ecoaram da escadaria, mais de um conjunto. As seitas locais em Yunzhou não têm nenhuma maneira. Como ousam tomar o lugar que reservei? A voz soava. Meio familiar. Hoje, fui de bicicleta elétrica até o café do internet para escrever, mas no meio do caminho, a bateria acabou. Tive que insistir por muito tempo. Essa autora em dificuldades não pôde deixar de pensar, se ao menos alguns leitores generosos me mandassem um pouco de incentivo agora mesmo, TT. Investing em Imperatriz capítulo 206. Que tipo de Janem você é uma queda tardia. A saia carmesim da mulher esvoaçava como uma peônia prestes a florescer, com vislumbres de suas pernas claras brilhando por baixo. Ela arqueou as sobrancelhas como folhas de salgueiro, observando a cena com energia inquieta, como se ansiosa por ação. Ela não estava sozinha. Vários rostos familiares a seguiam. O olhar de Shangun parou. Meu precioso discípulo. Mestre. Limo reconheceu a voz instantaneamente, embora por um momento duvidasse de seus ouvidos. Mestre, de onde você tirou o dinheiro para alugar toda essa taverna? Naturalmente, a seita cobriu. Qian Bufan e Shui Jing subiram as escadas, enquanto Tang Xiaoban acenava para Limo. Então são vocês. Shang-Wu franziu a testa, visivelmente desapontado. Ignorando o emburrado de seu mestre sedento por batalha, Limo se voltou para os outros. Ancião Qian, Ancião Shui, Prefeitura do Sol Púrpura e Yunzhou estão distantes. Como você chegou tão rápido? Shui Jing riu. Vocês dois jovens causaram tanto impacto, e nossa seita Qinjuan não tem reduto em Yunzhou. Mesmo com a cidade da espada em Jian próxima, esse velho não podia descansar tranquilo. Dirigimos a carruagem de guerra sem parar, consumindo 2 cristais profundos inteiros para chegar aqui antes do amanhecer, acrescentou Qian Bufan, fazendo uma careta diante do custo. Entendi. Um calor se espalhou por Limo e seus colegas discípulos, profundamente tocados. Quando importava, seus anciãos eram totalmente confiáveis. Embora a seita Qinjuan não pudesse rivalizar com a grandiosidade da cidade da espada em Jian, ela tinha laços que aquelas grandes seitas jamais poderiam replicar. Mestre, você não disse que havia outro motivo? Tang Xiaoba perguntou, confuso. Você mencionou que nossa seita não brilhava tanto há anos. Com um momento tão abalador e de mostrar o rosto, como poderíamos perder a chance de... Tuac. O ancião Shui deu um tapa inexpressivo na cabeça de Tang Xiaoban. Este último agarrou o crânio, ressentido. Foi exatamente isso que seu mestre disse antes de partirem. Ele ainda precisava refinar seu meridiano final para atingir a maturidade total.
Tan Xiaobao decidiu que o mundo adulto era complicado demais. Limo. Todo mundo. Adeus ao momento sincero deles. Quando os anciãos tomaram seus assentos, o grupo ignorou tacitamente o constrangimento, e o clima se aqueceu novamente. Depois de tomar um gole de chá, Shui Jing comentou casualmente: eu planejava mandar Xiaoba te buscar, mas você já tinha escolhido esse lugar perfeito para mim. Paguei uma quantia considerável para reservar esta taverna, disse Qian Bufan, olhando para o lago reluzente e para o portão do dragão à vista. Sua mesquinharia anterior desapareceu. Não poupe despesas na estrada, temos discípulos subindo no ranking do dragão oculto. Não podemos economizar nas aparências. Ele então resmungou, embora o dono aqui não seja o mais honesto. Exatamente. Shang-Wu assentiu, chamando um garçom. Chame seu chefe. O garçom coçou a cabeça e se aproximou de Limo. Chefe, ela está te chamando. Shang-Wu? Qian Bufan. Por que ele não aceitou Limo como discípulo? Seria mesmo porque as vagas da seita interna estavam cheias. Porque ele não tinha simplesmente expulsado alguém. Nesse momento, suspiros percorreram a movimentada margem do lago. Limo se virou e viu o majestoso portão do dragão cintilando com uma luz radiante. O brilho não era forte, e os caracteres inscritos permaneciam nítidos, formando uma tela luminosa. Sua presença rivalizava com os 3 sóis pendurados no alto. Isso dificilmente parece obra de artistas marciais, murmurou Limo. Não é de se admirar que todos os 9 seus e 10 terras tenham se submetido à autoridade da seita Yantiana. Um espetáculo assim deixava pouca margem para dúvidas. Quando os olhos de Ying Bing pousaram no portão do dragão, sua grandiosidade desapareceu. Ela estudou as inscrições, calma, mas pensativa. Havia algo neles que parecia familiar. Jiang Shuolong mexia nervosamente na manga, o olhar se movendo nervosamente antes de finalmente reunir coragem para olhar. Os anciãos e outros assistiam com a respiração suspensa. Eles sabiam que os 2 jovens estavam garantidos na classificação, mas onde eles ficariam? Logo, personagens elegantes e amplos apareceram na tela. Classificação do dragão oculto, 100º, Wang Donglai, artes marciais, percepção de 5 aberturas, dominou a perna da nuvem de vento e as escrituras dos 5 venenos, compreendeu o movimento do voo das nuvens na cidade da espada em Jin e aperfeiçoou a arte de refinamento corporal de alto nível, corpo de carapaça de tartaruga. Agilidade excepcional, físico imponente e técnicas mortais de veneno, recorde. Enfrentou diversos especialistas em 8/9 apertura em Sid, por exemplo, River Lance, Touzan Milhagli, sem derrota ou vitória, sempre saindo ileso. Eliminou múltiplos inimigos do reino inferior. Múltiplos apelidos. Epíteto, a tartaruga venenosa de 2 caras. A margem do lago ficou em silêncio por um instante. Todos sabiam que o ranking do dragão oculto era reservado para prodígios. Mas o apelido de Wang Donglai os fez questionar seu prestígio. Mas ninguém podia negar, o homem era inegavelmente forte, ignorando especialistas em 9ª abertura. Só. Da forma mais desconcertante possível. Limo. A tartaruga venenosa de 2 caras. Sério? PFFT, Ara. Shang-Wu se curvou de tanto rir. Discípulo precioso, você cruzou caminhos com esse cara no cume marcial. Conheci ele. Lutou com ele, disse Limo, lembrando do oponente escorregádio. O que acham? Shang-Wu perguntou. Incrivelmente resistente, absurdamente rápido, e o dano dele? Bem, o veneno foi proibido na cúpula. Quase cedi e usei meu martelo. Limo respondeu sem emoção. Você derrotou um especialista em 5ª abertura só com sua espada? Shui Jing e Qian Bufan trocaram olhares. Eles sabiam o que havia acontecido no reino secreto da Fênix de Sangue. Mas enquanto a esgrima de Lima era refinada, ultrapassando 5 aberturas para derrotar um prodígio do dragão escondido? E se ele tivesse usado sua arma divina? Shui Jing percebeu de repente, eles ainda não sabiam o que Limo tinha ganhado com as marcas de espada da cidade da espada em Jin. Eles pretendiam visitar e expressar gratidão. Xiaomu, como foi sua iluminação da espada? Limo piscou, depois sorriu. Eu estive tão perto, de me tornar um prodígio da espada. Pena que os anciãos e fundadores da cidade da espada em Jin haviam vetado. TCH, nosso pequeno Bing não é o prodígio da espada? Shang o provocou, convencido de que estava se gabando. Que tipo de prodígio você é, então? Não é um prodígio, infelizmente. Hoje em dia,
Me chamam de a espada imortal. Você, um imortal da espada. Os olhos de Shang se encheram de ceticismo. Ah, que pena, eu acabei de comprar essa taverna. Devem ter vinho bom aqui. Shang sorriu radiante. Ai. Brincadeiras à parte, o título é bem merecido. Ah, as vantagens do suborno. Sua dignidade magistral estava desmoronando rapidamente. O sorriso de Limo congelou. Espera. O ranking do dragão oculto listava a maior força de cada participante. O dele não era esgrima. Isso significava que sua fachada estava prestes a tela luminosa piscou, já alcançando a 85ª posição. Investing em Imperatriz capítulo 207, Matador de Espadas Loucas. Ranking do dragão oculto, 85º lugar, Zonda New e Artes Marciais, observando as 5 aberturas divinas. Treinado desde a infância na técnica da lança quebradora da formação dos 7 assassinos, alcançando a maestria aos 22 anos. Todas as suas habilidades marciais se destacam no massacre de campo de batalha. Conquistas: escapou da besta calamidade de 6º nível, o pavão malévolo. Lutou contra a besta calamática de meio grau de 6º nível, o touro de escamas roxas, para uma derrota apertada. Com ajuda, fugiu da demônia celestial. Aprendeu uma arte marcial suprema de alto nível na cúpula de artes marciais de Yunzhou. Excepcionalmente forte em combate direto. Com o temperamento diligente de sua mente, ele pode um dia herdar seu pai, o manto do rei supressor do sul. Título: Dragão Jovem da Inundação de 8 Braços. O jovem Marquês Zong subiu 2 posições no ranking. Parece que ele ganhou muito com a cúpula de artes marciais. Eu sei sobre a fuga dele da demônia celestial. Ah é? Algum dos 5 melhores prodígios do ranking do dragão oculto interveio? Você não ouviu? O imortal da espada ali sozinho massacrou 8.000 assassinos do pavilhão da chuva com um único golpe. 8.000? Nem a ficção ousaria escrever algo tão absurdo. Ladin também interveio. Aquela demônia foi espancada tão feio pelo ataque combinado, ela só pôde fugir em pânico. Vocês assistiram à palestra da Ladin na Cidade da Espada em Jin? Sim. De fato, ela é tão bela quanto um ser celestial, diferente de qualquer mortal. As margens do lago Yulon zumbiam com conversas. Embora Zonda New fosse quem fez a classificação, a conversa de alguma forma saiu do rumo. Dentro de uma taverna, Zonda New conseguiu escapar de um especialista em cenários internos. A pequena Lee refletiu. Agora, se ele fosse contudo, canalizando o poder do mundo, conseguiria se segurar contra um especialista em cenário interior, mesmo sem o irmão Senor Xiaobel ou aquele talismã da alma de batalha. Claro, dependia da manifestação divina que o especialista em cenário interior havia observado. Manifestações de nível alto não devem ser problema. Mas também teve que considerar que a semente do mundo não poderia sustentar seu poder por muito tempo. Você e o pequeno Binger repeliram o 6º colocado no ranking do dragão oculto. Os olhos de Qian Bufan se arregalaram. É o que diz a classificação. Não deveria ser falso. Shui Jing olhou para Limo, depois para Ying Bing, com uma expressão atordoada. Velho Shui, se controle. Nós deveríamos ser os anciãos aqui. Velho Qian, pare de tremer. Você derramou água fervente em toda a calça. Yin Mian não era especialista em cenários internos. Ela tinha apenas 8 aberturas abertas em sua observação divina. Mas todo prodígio top 10 no ranking do dragão oculto tinha um histórico comprovado de derrotar especialistas em cenário interior. Yin Mian procurou a cicatriz da espada. Naquela época, ela só tinha 3 aberturas abertas. Ying Bing disse suavemente. Se ela enfrentasse Yin Mian agora, e esta ainda tivesse apenas 3 aberturas, Ying Bing estava confiante de que poderia finalizá-la. Isso ainda é impressionante. Shui Jing respirou fundo e se voltou para o discípulo de seu discípulo. Como vocês dois se organizaram naquele dia? Hã? Limo olhou para seu belo mestre e respondeu seriamente. Usei a técnica assinatura do meu mestre, devastadoramente poderosa. Uma vez liberado, deu ao bloco de gelo a abertura para aproveitar a vantagem e explorar a fraqueza do inimigo. Qian Bufan e Shui Jing ficaram confusos. A técnica característica do Shangon? Certo, bloco de gelo. MN. Foi assim que aconteceu. Viu? Eu te disse. Limo riu alto. HMPH, como esperado do meu discípulo. Eu não te ensinei à toa. Shangon levantou a mão para um high five com seu precioso discípulo. Ela ficou encantada,
mesmo sem saber qual de suas técnicas Limo realmente havia usado. Ying Bing os observava, o canto dos lábios se curvando desamparado. Sério. Logo, novas palavras surgiram no portão do dragão. Ranking do dragão oculto, o 83º lugar, Shui e artes marciais, observando as 8 aberturas divinas. Domínio da técnica da espada de uma linha, proficiência na técnica do movimento de fenda fantasma e observação da manifestação divina do espectro oculto. Conquistas, campeão das provas infinitas de Yunzhou. Assassinou Lulu Bing, um especialista em nona abertura conhecido como o Tigre do Rio Rugido. Conseguiu matar um rico comerciante de Yunzhou sob a proteção de 2 especialistas em cenários externos de meio passo. Sua esgrima é incomparável, mas devido a problemas com sua observação divina, ele sofre de lapsos de memória e é totalmente movido pelo lucro. Título: Açougueiro da Espada Louco, Rei do Inferno sedento por dinheiro. Açougueiro do Pavilhão da Chuva. Lima estendeu sua xícara de chá enquanto o garçom servia um fio fino e preciso de uma chaleira longa com esgão. Impressionante. Jiang Shulong bateu palmas levemente. Há muito ouvi dizer que o Pavilhão da Chuva é obcecado por lucro, mas até que ponto? Os anciãos da Cidade da Espada em Jin os haviam alertado. Depois de falhar em garantir a Pedra Estranha, o Pavilhão da Chuva não deixou as coisas passarem. O irmão sênior Ouyang era prova suficiente. Limo também estava pensando em como lidar com eles. Houve uma coisa ou duas. Depois que Limo revelou a verdade, Ouyang reuniu informações sobre o Pavilhão da Chuva, Peg Shui, por exemplo. O comerciante Zhou Gong originalmente o contratou para matar Lulu Bing. Mas depois de matar Lulu Bing, Shui também matou Zhou Gong. Acontece que Lulu Bing tentou comprar a própria vida, mas Shui recusou. Então Lulu Bing se ofereceu para pagar pela vida do assassino. No fim, tanto o empregador quanto o alvo morreram, e Shui cobrou o pagamento de ambos os lados. Ouyang contou com uma expressão grave. Que tipo de pessoa faz isso? Limo franziu a testa. Isso é péssima ética nos negócios. Mas então, o garçom de repente interveio. Rumores no mundo marcial muitas vezes estão longe da verdade. Ah é? Você já ouviu outra versão? Limo observou o movimento do garçom servindo, os olhos se estreitando. O garçom recolheu o bule e sorriu. Alternativamente, a observação divina de Shui deu errado, causando instabilidade mental. Ele frequentemente esquece sua própria identidade, às vezes até confundindo empregadores e alvos. Então, depois de matar o empregador por engano, ele também foi atrás do alvo. O garçom falou vividamente, como se tivesse testemunhado isso em primeira mão. Ah! Essa é uma abordagem interessante. Ouyang sentiu incompreensão. Claro. Porque eu vi com meus próprios olhos. O garçom estendeu o bula novamente. Você estava seguindo Lulu Bing ou Zhou Gong? Nenhum dos dois. Eu sou Shui. O bico afiado do bule cortou o ar de repente. O fluxo de água se transformou em uma sombra borrada, desprovida de intenção assassina ou maldade. O bico estava mirando diretamente no ombro de Limo. Ainda assim, ele achou que seu ataque surpresa os pegaria desprevenidos, mas alguém foi mais rápido. Sua espada mal havia saído da bainha quando uma mão agarrou a parte de trás da gola, levantando-o como um gatinho. Quando estava prestes a acabar com ele, Limo chamou: Mestre, espere. A pequena Li lançou um olhar para Ouyang. Ouyang imediatamente avançou com uma corda. E assim, o assassino de 83º lugar do Pavilhão da Chuva foi rapidamente preso em uma marra de carapaça. Os anciãos o encararam com hostilidade. Shang-Lu cruzou os braços e bufou, tentando esconder sua intenção de matar de mim. A manifestação divina que você observou é um tanto intrigante. Quem te mandou? Limo percebeu que o golpe da espada não tinha intenção letal. Chefe, por que me amarrar assim? Shui agora parecia em pânico, como se outra pessoa tivesse empunhado a lâmina. Ele realmente é mentalmente instável. Limo não via engano em seu medo. Um fio de luar fresco surgiu, lançando um brilho sereno sobre ele. Era claro a olho nu. A figura trêmula do garçom se estabilizou, e um brilho assassino surgiu em seus olhos. Naquele momento, $2 era realmente o açougueiro louco de espadas. Interessante. Só em circunstâncias específicas sua sanidade retornaria, no resto do tempo, ele era uma pessoa completamente diferente. Não é à toa que eu não tinha sentido nenhuma intenção de matar dele antes. Foi preciso ativar meu olho divino do destino celestial para confirmar. Fale. O que está acontecendo?
Limo apontou para Shang-Wu ao seu lado e suspirou. Se não falar, eu te entrego ao nosso mestre. Shui estava prestes a demonstrar alguma resistência quando sentiu um olhar perfurado nele, predatório e implacável. A pura sede de sangue nisso era suficiente para lhe dar pesadelos naquela noite. Eu falo. Investing Imperatriz capítulo 208, classificado em 19º na lista do dragão oculto. E Mian te mandou avisar? MM. A recompensa que recebi foi concedida pela própria Santa Donzela. Não me matar, só um aviso. Exatamente. Sob o olhar penetrante de Shang-Wu, Shui respondeu sem hesitar. Não tinha dúvidas de que, se mostrasse sequer um momento de hesitação, aquela mulher tão bela quanto uma flor o reduziria a pó com um único soco. Até a donzela sagrada precisa colocar uma recompensa para comandar alguém como você. Verdadeiramente mercenário até o âmago. Limo não conseguia entender, sobre o que exatamente ela está me avisando. Qian Bufan disse gravemente. Uma vez que você entra no pavilhão da garoa, nunca poderá sair, a não ser na morte. Então ela está me dizendo que se eu trair o pavilhão da garoa, eles podem me encontrar a qualquer momento. Limo finalmente entendeu a mensagem de Yin Mian, sua expressão ficando estranha. Ele havia obtido a andorinha do salão por pura coincidência e nunca se considerou realmente um membro do pavilhão da garoa. Os 3 males da montanha Uai não eram só ele. Porque ela estava mirando nele especificamente. Parece que nossas precauções não foram em vão. Shui Jing inicialmente achou que ele e Qian Bufan seriam suficientes e não queria que Shang-Wu fosse junto. Tentando roubar meu discípulo. Os olhos amendoados de Shang-Wu se estreitaram enquanto ela zombava, e Mian, foi. É melhor eu torcer para não pegá-la. Se eu fizer, vou espancá-la até virar uma bagunça macia e mole. O pavilhão da garoa mandou um especialista em cenários externos desta vez, lembrou Limo. Shang-Wu refletiu por um momento antes de declarar, e daí? Eu ainda vou bater neles. E um corpo do Dharma. Então atraia-os para a seita. Vou tentar. O tom dela suavizou um pouco enquanto ela bufava. Limo ficou surpreso. Ele esperava que sua bela mestra desviasse do assunto com uma risada. Afinal, seu princípio era nunca lutar uma batalha que não pudesse vencer. Quem diria que, dentro da seita Qinjuan, ela realmente poderia se defender contra um corpo do Dharma? O grupo trocou olhares desconfortáveis, debatendo se deveria convocar o líder da seita imediatamente. Enquanto isso, o olhar de Limo caiu sobre Shui. Aliás, onde fica o mercado negro em Yunzhou, onde o pavilhão da garoa paga recompensas? Isso? Não posso dizer. Desta vez, nem mesmo o olhar assassino de Shang-Wu teve efeito. Shui empalideceu, balançando a cabeça repetidamente. Vazando os segredos do pavilhão da garoa. Até um louco temeria as consequências. Sério que não vai falar? Você não conhece o credo do pavilhão? É o juramento de todo assassino. Você tem medo disso? Só os do pavilhão da garoa podem. Eu tenho a andorinha do salão. Isso não quebra as regras. Vou pagar a mais. E assim, Shui contou tudo, até oferecendo orientá-los pessoalmente. Vendo Shui revelar segredos como feijão saído de um saco, Limo de repente sentiu que seu ato anterior como o rei do martelo do noroeste para extrair informações havia sido totalmente desnecessário. Todo assassino no pavilhão da garoa realmente tinha um amor profundo pelo dinheiro. Se fosse isso o caso. O jovem ingênuo Limo começou a tramar planos. Depois de garantir o convidado inesperado Shui, o grupo na taverna à beira do lago voltou sua atenção para o centro do lago. A classificação do dragão oculto dentro do portão do dragão já havia listado mais da metade dos prodígios dos 9 céus e das 10 terras. Classificação do dragão oculto, 47ª, Zidolu, artes marciais, 7 aberturas de instinto divino, físico de roque dourado meio demônio, domínio da técnica de movimento Qi-1, habilidades excepcionais com a lâmina, uma arte suprema aperfeiçoada e domínio da libertação de linhagem, capaz de invocar a intenção divina do roque dourado, conquistas, na fronteira sul, decapitou um general do divino instinto em meio a 10.000 soldados. Em forma de linhagem liberada, sozinho derrotou 800 inimigos blindados. Título: Roque Dourado Eclipsante do Sol, Zidolu. E Ying Bin tinha alguma lembrança desse homem. Mais tarde, após alguma oportunidade desconhecida na fronteira sul, ele subiu para o top 10 do Hidden Dragon Ranking. Eventualmente, ele até subiu no ranking humano e no ranking da Terra, conquistando posições notavelmente altas.
Até mesmo a intenção divina que ele observou evoluiu posteriormente para uma forma suprema. Perdi meu nome enquanto estava distraído antes. Limo voltou para checar a classificação. Não. Antes que pudesse terminar seu pensamento, a voz gelada do bloco de gelo interveio. Jiang Shulong, abraçando uma maçã, piscou seus olhos cinza pálidos. Irmão Ali. Não, ainda não. Eu tenho. Observando o tempo todo. Jiang Shulong percebeu o comportamento estranho de Shui logo no início. As pessoas podiam mentir, mas espadas nunca mentiram. Ainda assim, ela sabia que aquela espada nunca poderia ferir o irmão Li. Então, enquanto os outros estavam distraídos com o pequeno incidente, ela mantinha os olhos fixos no ranking do dragão oculto. Não confunda Shulong com lenta. Na maior parte do tempo, ela era afiada como uma taxinha. Já passou dos 40 anos, e ainda não chegou. Shui Jing respirou fundo. Ele sentia que estava perto. Mas os instintos do velho Shui estavam errados. Ranking do dragão oculto, 35º, Zhang Xier, classificação do dragão oculto, 29ª, Jia Tenjing, classificação do dragão oculto, 20º, Xian Qiu. Os nomes que apareciam na classificação do dragão oculto tornaram-se cada vez mais renomados. A maioria eram figuras muito celebradas por toda a Terra. Eu conheço Jia Tenjing. Ele venceu o Summitat de artes marciais há 3 torneios e criou sua própria técnica suprema de dedos. Incrivelmente habilidosa. Xiongqiu é um dos prodígios da mansão da espada da montanha celestial, certo? Como ele só tem 20 anos. Já vi Ying Bing dar uma palestra sobre esgrima. A habilidade dele supera até a de Xiongqiu. Porque ele ainda não está listado. Li, o imortal da espada, também deixou a cicatriz da espada da nuvem horizontal. Mesmo que ele tenha acabado de entrar em divina percepção, ainda deveria estar ranqueado. À medida que a conversa continuava, todos perceberam, os 20 melhores eram capazes de enfrentar os especialistas da Inmercenery de frente. Tan Xiaobo, observando seu mestre Yuan Xiangqian hiperventilarem, mexeu o dedo em sua xícara de chá. Então, o portão do dragão anunciou o 19º nome, ranking do dragão oculto, 19º, Limo, artes marciais, intuição divina, 2 aberturas, possui uma arte suprema de endurecimento. Esgrima incomparável, segue o caminho da habilidade aproximando-se do Dao, mas suspeita-se que possua um talento ainda mais impressionante com armas pesadas. Carrega uma técnica secreta imensamente poderosa. Notavelmente, sua fisionomia sugere que ele prospera muito com a sua esposa. Conquistas, destruiu um reino de bolsa em ruínas. Juntou-se a Ying Bing na morte de Anzen e Yin Huaxuan, interrompeu a prova eterna do pavilhão da garoa e repeliu a demônia celestial Yin Mian junto com Ying Bing durante a Assembleia Marcial de Yunzhou. Título: Espada Maravilhosa Solitária, Alma de Batalha Próspera na Esposa, é Ali, o Imortal da Espada. Jovem Mestre Li. Divina Visão com 2 aberturas, classificada em 19º. Atrás dele estão especialistas com 9 aberturas. Na história do ranking do dragão oculto, alguém já se classificou tão alto com um nível de cultivo tão baixo. Alma de batalha próspera em esposa. Posso perguntar se o jovem mestre Li é casado? Este velho é o mais rico de Yunzhou. Se o jovem mestre Li quiser se casar com minha filha, metade da minha fortuna será o dote dela. A margem do lago explodiu em alvoroço. Apenas o jovem Limo entrou em profunda contemplação. Espada maravilhosa solitária era apropriado. Ele não tinha reclamações ali. Mas a alma de batalha próspera na esposa. Que tipo de bobagem era essa? Hã? Não parecia ridículo? Limo de repente percebeu de onde veio esse título. Tian Miao. Não havia mais nada para relatar? Eles tinham que incluir isso. Limo esfregou as têmporas. Embora Tian Miao não tivesse exposto sua semente do mundo ou arma divina, evitando a ruína total, isso não era muito melhor. Em seguida, o portão do dragão revelou outro nome, ranking do dragão oculto, 18º, Ying Bing, Investing em Imperatriz capítulo 209, Pacto de Não Agressão, ranking do dragão oculto, 18º lugar, Ying Bing, artes marciais, alcançou a 2ª abertura da visão divina. Coração de espada brilhante como espelho, domínio das artes marciais atingindo o auge da criação, possui técnicas secretas formidáveis, suspeita de ter vislumbrado formas divinas, conquistas, atual principal discípulo da seita Qin Juan, prodígio da espada de Yunzhou. No reino secreto da Fênix de Sangue,
Uniu-se a Limo para repelir Ansem e Yuashuan, forçando sua retirada. Derrotou a demônia celestial enquanto estava na primeira abertura da visão divina, apesar de ela estar na terceira abertura. Compreendeu uma técnica divina estudando uma pedra mística no topo da Torre da Espada. Na segunda abertura, quebrou as ilusões do demônio celestial com sua espada, títulos, Fênix espada iluminada pela lua, imortal do gelo, à beira do lago Yulong ficou silenciosa. O clamor inicial para convidar Yuang Li para ser genro havia diminuído completamente. Ninguém vivo jamais testemunhou alguém tão jovem receber tamanha admiração da seita yantiana. Para encontrar uma figura comparável, seria preciso vasculhar os anais de heróis lendários. A multidão percebeu que poderia estar presenciando história e informação. Já passei dos 50 anos e nem sequer dominei uma técnica suprema, mas as artes marciais dela atingiram o auge da criação. Tive a sorte de ouvir sua palestra na piscina da espada. Me abaixei para pegar um pincel e, quando olhei para cima, não conseguia entender mais uma palavra. Ela está apenas na segunda abertura da visão divina. Quando a cultivação dela alcançar, ela não vai facilmente conquistar o primeiro lugar no ranking dos dragões ocultos. O fato de ela ter humilhado repetidamente Yin Mian, classificada em sexto, diz muito sobre sua habilidade. Se não fosse por ela e pelo jovem mestre Li, a preciosa espada da cidade da espada em Jin poderia ter se perdido. Eu pensei que a Imperatriz Dominante cai por mim fosse só um livro ilustrado. Acontece que foi um eufemismo. Alguém tem a edição mais recente? Não consigo comprar há 3 dias. Sinto como se formigas estivessem rastejando sob minha pele. Espera aí. O jovem mestre lhe traz sorte ao seu parceiro, e o talento de Ying Bing é incomparável. Se os dois. A cena no lago Yulong mergulhou no caos. No topo da imponente Torre da Espada na cidade da Espada em Jin, era possível vislumbrar vagamente o portão do dragão à distância, embora, para certas potências, tal distância não representasse obstáculo para uma visão clara. Tian Miao sentou-se a uma mesa de pedra, tomando um gole de uma tigela de sopa nutritiva feita de gelatina de couro de dragão, perdido em pensamentos. Embora não pudesse discernir o destino do jovem, a rede de inteligência da seita Yantian não dependia apenas de agentes de campo, havia outras fontes. Pelo que a seita Yantian havia percebido, a descrição de Limo no ranking do dragão oculto era deliberadamente sutil. Nem sequer mencionava o termo Ingu Marte/presságio maligno. O que seu mestre estava considerando com essa mudança? Muito obrigado, enviado Tian Miao. O ancião Shu, um ancião de cabelos brancos, finalmente soltou um suspiro de alívio. A preciosa inscrição da espada havia sido preservada. Obrigado pelo quê? Tian Miao, com a pele um pouco melhorada, olhou para cima confusa. Outro ancião idoso do corpo do Dharma hesitou. Bem. Sobre aquele rapaz compreender a pedra mística. Tian Miao ficou perplexo. Ela desmaiou com a reação da técnica de leitura do destino e não fazia ideia do que aconteceu depois. O que exatamente ele compreendia? Após uma pausa, ela sorriu levemente. Não precisa agradecer. Era natural. Dentro de um luxuoso barco de lazer, rumores sobre uma nova cortesã, graciosa, encantadora e intrinsecamente sedutora, haviam afastado alguns do espetáculo do ranking do dragão oculto, esperando se tornar seu convidado favorito. Cordas e gaitas melodiosas preenchiam o ar. A plateia no pátio gradualmente caiu em um transe, como se as donzelas celestiais tivessem descido, tecendo um sonho de eterna paixão. Então, alguém atacou primeiro, e logo, começaram a brigar, sangue respingando. A madame, aparentemente acostumada a tais cenas, ficou atrás de um biombo. Santa, Shui ainda não enviou notícias. Provavelmente ele está morto. Parece que aquele garoto está determinado a cortar laços com o pavilhão da chuva nebulosa. Nenhuma resposta veio por um longo tempo, e a madame não ousou insistir. A santa foi reduzida a 2 vezes um mero cenário, e em Yunzhou, a reputação do pavilhão da chuva nebulosa sofreu muito, sua aura outrora temida praticamente desaparecida. Se houvesse ações envolvidas, elas estariam despencando, desesperadamente precisando de uma notícia positiva. Após um longo silêncio, Yin Mian finalmente falou como se saísse de um transe. Então revise a recompensa. Aumente 10 vezes. Como você ordenar. Ranking do dragão oculto, 17º lugar. E Jin Yuan, classificação do dragão oculto, 16º lugar. Wukong. A classificação do dragão oculto continuava a mostrar nome após nome de talentos em ascensão.
TSC. Olha os apelidos do bloco de gelo. Yongli não se surpreendeu com a classificação de Ying Bing. Apenas um ponto de diferença, mas os apelidos eram mundos à parte. Será que eles eram da mesma história? Bem, pelo menos eram melhores que Tartaruga Verde Venenosa Voadora ou algo assim. Pensando no apelido infeliz de Wang Donglai, o humor de Limo melhorou. Ele sorriu de lado e provocou: Fênix Espada Lua. O bloco de gelo em questão lançou um olhar frio em sua direção, os dedos apertando levemente a xícara de chá. Silêncio. Sem se abalar, Limo sorriu ainda mais. Imortal do gelo? Ying Bing tomou um gole de chá, as sobrancelhas arqueando levemente. Alma de batalha expôs a fortuna. Gá. Limo puxou a respiração bruscamente, a pele arrepiando. Ele nem conseguia imaginar o horror de futuros desafiantes gritando aquelas 4 palavras para ele em público. Foi praticamente uma cena de suicídio social. Ainda assim, o bloco de gelo conhecido como Ying Bing pousou sua xícara de chá e apoiou o queixo em uma das mãos. Após alguns segundos de silêncio, ele encontrou o olhar de Lima e acrescentou: alma de batalha próspera em esposa. Falei fora de hora mais cedo. Quem diria que o bloco de gelo um dia aprenderia a dar o golpe final? A jovem Li foi completamente humilhada. Ao notar isso, um leve traço de satisfação brilhou nos olhos de Ying Bing. Ela estava feliz com alguma coisa. Nem ela tinha certeza. Talvez fosse porque ela finalmente tinha superado Limu. Então a próxima classificação do sistema também deveria. Depois, ignorando o ancião Qian e o ancião Shui, que estavam ocupados pressionando os pontos de pressão um do outro para se manterem conscientes, e sem dar atenção aos discípulos seniores atônitos questionando suas escolhas de vida, as duas partes assinaram um pacto de não agressão. Doravante, nenhuma das duas usaria os apelidos do outro. Shulong, você é nossa testemunha. A partir de agora, ninguém mais chama ninguém por apelidos. Shulong. Enquanto Limo falava, ele virou a cabeça. Mas a expressão da pequena princesa Jian Shulong estava estranha. Seu rostinho havia ficado pálido, seu olhar fixo no ranking de dragões ocultos exibido sobre o lago, seus lábios quase mordidos até sangrar. Seguindo sua linha de visão, Limo olhou em direção ao centro do lago. Classificação do dragão oculto. No 2, Xiechuan. Classificação do dragão oculto. No 1, Jiangyu. Artes marciais. Possui o corpo do verdadeiro dragão e o osso da espada do imperador. Nascido com graça divina. Capaz de compreender o diagrama da paisagem das nações, herdar a vontade das 9 províncias e carregar um fio do destino imperial. Dominou a arte da transformação de dragão e a técnica da espada do imperador Shang Fang. Histórico de batalha, invicto entre os pares. Capturou viva a colossal baleia do Mar do Norte, travou um duelo de vários dias com o antigo número 1 do ranking do dragão oculto, o filho sagrado da seita invocadora de demônios, e conseguiu uma ruptura no meio da batalha para feri-lo gravemente. O rosto delicado de Jiang Shulong ficou mais branco que a neve. Ela enxugou as lágrimas freneticamente, as palavras tropeçando. Eu. Tudo bem. Esse é o príncipe herdeiro de Greatiu. A voz de Ying Bing sussurrou em seu ouvido por transmissão secreta. HMM. Mesmo sobrenome, Jiang, em primeiro lugar no ranking do dragão oculto. Ele era parente mais próximo de Shulong. E seu pesadelo mais profundo. Investing em Imperatriz capítulo 210. Tiras cômicas. Quem te intimidou? Shangon viu Jiang Shulong derramando pequenas pérolas de lágrimas e imediatamente franziu a testa como folhas de salgueiro. Fui eu. Eu chorei sozinho. Jiang Shulong beliscou a barra das roupas dela e murmurou timidamente. Que tipo de criatura intimidaria uma garotinha tão miserável? O senso de justiça de Shangon se acendeu. Com as mãos na cintura, declarou: fale sem medo, a irmã vai te ajudar a espancá-lo até a morte. Mestre. HMM. Bem ali. Limo apontou para o nome que estava em primeiro lugar na classificação do dragão oculto exibida no topo do portão do dragão. Shango. Ela se recostou um pouco, franziu os lábios e bufou. HMPH. No 1 cara 1, eu poderia facilmente esmagar ele. Mas seria um pouco como intimidar os fracos. Depende de você, discípulo. Limo apontou para si mesmo. Você está falando sério? Quando todos os prodígios do dragão oculto se reunirem na capital imperial, você poderá desafiá-lo então. Desde que você vença, bater nele seria justificado, justo e razoável. Shango fez um joinha,
sinalizando: eu acredito em você, meu precioso discípulo. E aproveita para mim também, bate nele por mim. E se eu não conseguir vencer? Os lábios de Limo se contraíram. Se você não pode vencer. Gashangu agarrou o próprio pescoço dela, revirou os olhos e mostrou a língua. Jiang Shulong. A pequena princesa quase havia se acalmado, mas a ideia de o irmão lhe sendo espancado até o mesmo estado horrível que Shanggu o assustou até chorar novamente. Lima afagou a cabeça de Jiang Shulong, então de repente teve uma ideia. Ele se aproximou de Ouyang e sussurrou algo em seu ouvido. Os olhos de Ouyang brilharam de repente. Irmão mais novo Li, você é um gênio absoluto entre gênios. Os dois rapidamente tiraram o papel e começaram a desenhar. Logo, aqui. Isso é. Um pequeno livreto foi entregue a Jiang Shulong. Não tinha cobertura, mas as bordas estavam bem amarradas para evitar que se desfizesse. A primeira página revelou um desenho, uma menininha fofa carregando uma pequena cesta e segurando um galho de flor de pessegueiro. Os traços eram simples, mas a arte habilidosa dava à garota um charme irresistivelmente suave e adorável. Eu. Jiang Shulong enxugou as lágrimas que embaçavam sua visão, finalmente se acalmando. Folheia, incentivou Limo com um sorriso. Então a pequena princesa colocou o livreto no colo e virou as páginas com cuidado. Cada desenho a mostrava vasculhando as ruas, recolhendo restos aqui e ali. A luz gradualmente voltou aos olhos de Jiang Shulong sob o pano que os cobria. Está tão bem desenhado. Pressione o canto com o dedo, assim. Então você pode fazer os desenhos se moverem. Lima orientou sobre como folhear o livreto como uma animação. Você pode. Faça assim. Jiang Shulong imitou seus movimentos. E claro, os personagens do livreto ganharam vida. Nos desenhos, ele encontrou uma estatueta de madeira estilo Shibuya de Limo, levou-a para casa e a enterrou no solo. Então, as estações passaram, da primavera ao outono. No ano seguinte, um irmão Li vivo e respirante brotou do chão. Na animação, o irmão Li, com aparência um pouco engraçada, a pegou no colo e a girou em círculos. O fim, flores espalhadas em celebração. Jiang Shulong caiu na risada e sussurrou timidamente, mas, na verdade, foi o irmão Li quem me buscou. Vamos cozinhar alguma coisa. O pequeno pátio que o grupo havia alugado estava chegando ao fim do contrato de locação. Mas os planos mudaram. Quando alugaram, não esperavam que Ying Bing se tornasse o prodígio da espada de Jin e fosse obrigado a dar palestras na piscina da espada. Limo também não esperava passar todos os dias copiando os padrões das pedras místicas. Então, simplesmente se estabeleceram em uma estalagem. O sol poente lançava tons dourados sobre o lago Peixe-Dragão, e do portão do dragão, o sol poente parecia descer bem em seu centro. E Ying Bing estava no topo do telhado ao ar livre, esperando a lua nascer. Primeiro lugar do Eden Dragon Ranking. Olhando para o nome de Jiang Yu no portão do dragão, seu brilho diminuindo gradualmente, Ying Bing não pôde deixar de se lembrar, após derrotar o grande príncipe herdeiro em 3 golpes, o imperador Jintai logo abdicou, tornando-se o imperador aposentado, e Jiang Yu subiu ao trono. Então, seu temperamento mudou drasticamente. Alguns diziam que Jiang Yu sempre foi cruel, apenas escondendo isso muito bem antes. Outros afirmavam que sua cultivação havia dado errado. As opiniões variavam, mas uma coisa era certa: após sua coroação, o caos se espalhou pelos 9 céus e 10 terras, e a grande dinastia Yu esteve à beira do colapso várias vezes. A verdade por trás de tudo isso permanecia desconhecida, até para ela. Clareando a mente, Ying Bing se preparou para a meditação daquela noite. Jing, contagem regressiva para a próxima comparação de rankings, 4 dias. O sistema lembrava pontualmente todos os dias. E então repetiu os detalhes da penalidade. Era irritantemente persistente, como se tivesse o medo de esquecer. Desta vez, a classificação do dragão oculto será pessoalmente revisada por Tian Miao. E Ying Bing abaixou o olhar em contemplação. Com um sistema milagroso como esse, oferecer recompensas, ela precisava se esforçar por isso. Desta vez, ela havia adquirido algum entendimento da alma de Limo e da vontade divina que ele representava. Sua arma divina, a verdadeira pena da Fênix, podia contra-atacar a dele. Quanto às técnicas divinas, o movimento chamado Heavenly Sword Descents podia ser executado até mesmo no nível mais baixo da observação divina. Mas isso era algo que ele ainda não conseguia alcançar. Logicamente falando, o resultado desta vez não deveria ser inesperado.
Com pensamentos fluindo em sua mente, Ying Bing começou sua meditação ao luar. Em um pátio privado da estalagem, todo o espaço estava impregnado com o perfume de elixires, embora a barreira de Shui Jing impedisse que se espalhasse para fora. Dentro do caldeirão dragão-tigre, serpentes flamejantes se enrolavam e cuspiam, fonte do aroma medicinal. O ancião Shui realmente carrega seu caldeirão para todo lugar. Lima havia feito uma pausa na cultivação dupla hoje. Derrubando céu e terra, o martelo matador de mortais foi a primeira técnica divina que ele dominou. Ainda assim, apesar de alcançar a perfeição nela, ele ainda não conseguiu executar nem a primeira postura, virar o céu. Ele ainda estava sem 4 pílulas profundas. Então, o jovem discípulo pensou no culinário, não, gênio alquímico que rivalizava com suas próprias habilidades, ancião Shui. Não muito longe, o refinamento do elixir havia chegado ao estágio final, calor alto para condensar a essência. Mestre, a pílula está pronta. As chamas do caldeirão se apagaram, e Tang Xiaobao pulou para fora, segurando uma pílula de 5 olhinhos na mãozinha. Embora não seja por causa de nenhuma melhora na minha alquimia. Shui Jing tomou o comprimido, acariciando a barba com um suspiro. Infelizmente, ainda estou a um passo de me tornar um grã-mestre. Então você ainda é apenas um mestre. Tang Xiaobao inclinou a cabeça e cuidadosamente colocou a pílula em um frasco. Limo balançou a cabeça e corrigiu seriamente, não, é diferente. Isso se chama grande mestre máximo da alquimia, grande mestre de meio passo. Isso é complicado. Tang Xiaobao piscou, mal compreendendo. Então, você menospreza mestres comuns, mas não consegue alcançar o grão-mestre, preso no meio. Limo. Parecia que a falta de inteligência do irmão sênior Xiaobao era realmente crucial. Após um longo silêncio, Shui Jing suspirou dramaticamente para o céu. Não poupei esforços para garantir que as 9 aberturas de Xiaobao estejam perfeitas. O mestre é tão gentil comigo. A cena comovente de afeto entre mestre e discípulo foi realmente comovente. Shui Jing achava seu neto-discípulo muito mais agradável, arrependendo-se cada vez mais de suas tolices passadas. Limo, agora que você é um prodígio do dragão escondido, provavelmente não veio aqui para refinar pílulas. Ele pessoalmente testemunhou seu nevo-discípulo tratando comprimidos com 6 ou 7 linhas como lanches. O ancião Shui vê tudo. Lima sentiu. Então, você veio aprender alquimia comigo? Shui Jing sorria orgulhoso. Seu sorriso avô. O pequeno Mu finalmente voltou a si. De fato, Limo não negou. Ele disse com sinceridade, isso mesmo. Gostaria de discutir com você o método dos elixires externos. Memórias desagradáveis inundaram a mente de Shui Jing, e seu sorriso desapareceu. Nunca em seus sonhos mais loucos ele esperou isso. O avô discípulo de seu discípulo pode ter tido uma epifania, mas parece que ele seguiu um caminho pouco convencional. Você já chegou ao estado de observar o divino, e ainda assim está obcecado com alguma bobagem de elixir externo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.